Marcos capítulo 8, versículo 27 diz assim: Jesus e seus discípulos deixaram a Galileia e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo. Mas Jesus os advertiu de que não falassem a ninguém a seu respeito. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? E se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Esta palavra é preciosa demais, porque ela nos expõe um dos ensinamentos que Jesus passa para os seus discípulos, em um momento em que ainda era inconcebível na cabeça dos discípulos a realidade de Jesus ter que sofrer e morrer numa cruz, como um criminoso, injustamente. Eu fico tentando imaginar que quanto isso pode gerar dúvida no coração daqueles discípulos que estavam começando praticamente a sua caminhada com Jesus. Porque quando ele fala para eles que ele haveria de padecer, que ele haveria de morrer, né? Aquilo pode provocar no coração dos seus discípulos a dúvida, porque eles podem começar a pensar assim: mas ele não é o Filho de Deus? Como a gente vai ver que quando chega na hora da sua morte, quantas pessoas vão chegar para Jesus e vão dizer: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, você não precisa sofrer nada disso que você está sofrendo, se você é o Filho de Deus, se você tem poder, se você realmente é essa autoridade a qual você está falando que é. E essa dúvida provavelmente se gerou no coração daqueles discípulos. E é interessante que essa conversa ela começou de um jeito que vai mostrando, a gente vai lendo essa conversa, esse diálogo de Jesus com os seus discípulos, e a gente vai descobrindo que eles ainda tinham muitas dúvidas a respeito do Mestre Jesus, embora o estivessem seguindo. Embora nós sabemos que alguns deles deixaram toda a sua vida para seguir Jesus. Eles deixaram sua profissão, suas famílias, eles entregaram tudo para seguir Jesus. E ali eles estavam seguindo a Jesus, começando aquela caminhada, com certeza cheia de dúvidas.
Sabe, meditando nesta palavra, eu fiquei pensando comigo, o quanto para quantas pessoas o Evangelho ainda é um grande ponto de interrogação. O Evangelho é uma grande dúvida. Ainda estão sem o norte de como realmente devem se posicionar para seguir a Jesus, de como devem se posicionar para a caminhada como cristãos, aqueles que são conhecidos por seguir Jesus. E a mensagem do Evangelho, ela vem através da vida da igreja, justamente para ser esta luz que brilha no meio das trevas, trazendo clareza, trazendo luz, trazendo conhecimento das coisas espirituais. O que eu estou falando com isso? Eu estou dizendo justamente isso, que o seu trabalho na vida dessa igreja deveria estar produzindo clareza no coração daquele que precisa entender Jesus, conhecer Jesus. Mas muitas vezes nós somos os primeiros a estarmos rodeados nesta nuvem de confusão. E as confusões surgem em nossos corações a partir do momento em que nós não conseguimos estabelecer os valores reais do Evangelho, os valores plenos do Evangelho. Quando nós não damos valor àquilo que o Evangelho nos ensina, na sua centralidade em Jesus Cristo, nós não conseguimos nortear o nosso coração, nós não conseguimos elucidar as nossas próprias dúvidas, então nos tornamos como cegos, ensinando a outros cegos. E muitas vezes estamos nessas condições. Nós vemos constantemente a igreja procurando seus rumos, procurando. E esse texto, ele é tão interessante porque ele começa com esse diálogo entre Jesus e seus discípulos perguntando: quem eles dizem que eu sou? E as respostas que Jesus recebe, me parece que essas respostas não eram apenas as respostas do povo, mas era também dos seus seguidores. Porque olha só, eles falam do profeta Elias, eles falam de João Batista, eles falam de figuras que são elementos do judaísmo, que são elementos das escrituras que o judeu conhecia. Então parece-me que eles estão falando a respeito, muitas vezes, do que eles mesmos pensavam. Essa era a visão deles próprios. E essa visão desnorteada, ela nos revela esse relacionamento que ainda era raso, esse relacionamento que ainda era superficial, esse relacionamento que ainda não conseguia ter discernimento, que é, por acaso, um dos frutos do Espírito Santo. E esse evangelho raso, ele só serve para uma coisa: para desqualificar, no nosso entendimento, o verdadeiro valor do precioso sangue de Jesus. Quando vivemos um evangelho raso, nós desqualificamos, nós desvalorizamos os valores preciosos que existem na graça. Na graça que nos foi dada, única e exclusivamente por causa do amor de Deus.
Mas eu não quero entrar num embate aqui, porque se tem uma das coisas que eu tenho compreendido nesses tempos, são das ciladas que nós temos armados para nos fazer cair, das ciladas que estão preparadas, das armadilhas que estão preparadas neste tempo, para nos conduzir a continuarmos cada vez mais nessas vidas superficiais. Porque como instituição, a igreja entra por aquele caminho, muitas vezes, de querer fazer você crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, a partir muitas vezes de atividades, a partir muitas vezes de uma agenda lotada de tarefas, de serviço. E esse nem sempre é o caminho. Porque, na verdade, o que nós precisamos realmente fazer é ter esse tempo precioso que esses discípulos aqui estavam tendo com Jesus, para o discernimento que eles precisavam ter a respeito de Jesus e da sua obra. Porque quando Jesus começa a falar com eles a respeito do que lhe iria acontecer, da sua morte, ele começa a falar também da sua ressurreição. Esse fato vai gerando no coração dos seus discípulos constrangimento, temor, medo, dúvida, cada vez maior. Mas aqui é um ponto tão importante, porque Jesus não estava falando algo inusitado para eles. Jesus estava para eles citando as Escrituras. Jesus estava falando do que estava escrito a respeito dele, sobre sua morte, sobre sua ressurreição, sobre sua vida. Por um acaso, não é o que fazemos aqui, o que temos que fazer pelo menos? E aqui é um ponto crucial. Muitas igrejas estão perdendo o tempo precioso de Deus dos seus púlpitos, tentando colocar nas costas de Jesus a responsabilidade da vida financeira, da nossa vida física, da nossa vida estrutural, humana. E Deus tem prazer em nos abençoar, mas este não é o propósito de Deus com a vida da igreja. Deus tem alegria de nos abençoar, irmãos, mas este não é o propósito de Deus com você. Você não está aqui nesta noite para não pegar Covid. Você não está aqui nesta noite para não ter problemas financeiros se você não administrar bem o seu salário. Você não está aqui nesta noite para suprir as suas necessidades humanas. Você está aqui nesta noite para conhecer Jesus. Seja através da comunhão que deve haver na vida da igreja, seja através da adoração que deve ser levantado desse altar, seja através da ministração da palavra que deve penetrar no seu coração e te mudar, ou seja através do seu culto que você vai dar ao Senhor neste lugar, nesta noite. É essa forma que você precisa ser transformado e mudado. Quando nós não fazemos estas coisas e não as praticamos, nós estamos incorrendo nos mesmos erros que esses discípulos estavam incorrendo aqui neste momento. Jesus estava perguntando para eles a respeito do que os outros achavam sobre ele. A pergunta de Jesus é muito específica e nos originais, pelo que diz os teólogos, as letras escritas aqui e utilizadas aqui, elas realmente se referem aos gentios, àqueles que não estavam dentro do judaísmo. Essa foi a pergunta de Jesus para eles. Tanto é que depois Jesus vai replicar a pergunta deles e vai dizer: e vocês?
quem dizem que eu sou? E aqui é onde mora, aqui é onde está o X da questão da vida cristã. Aqui é onde está o elemento fundamental daquilo que nós precisamos almejar, desejar, viver na vida com Cristo, na vida que abraçamos, na fé que abraçamos em Cristo Jesus. É saber a quem servimos, a conhecer quem é o nosso Senhor, a ter constantemente uma revelação dos céus pelo Espírito Santo que está em nós, a respeito de quem é o digno de receber o nosso louvor. O que nós temos que fazer por Ele? Qual é o preço que temos que pagar e que queremos pagar por esse Senhor que servimos? Porque essa é a grande diferença. Porque quando eles falam sobre o profeta, eles estão falando daqueles que receberam pela inspiração do Espírito Santo a visão do tempo futuro, do que viria a acontecer para solucionar os seus problemas. Geralmente esse era o ministério do profeta: receber uma revelação de Deus, receber algo de Deus, ou interpelar a Deus pela vida do povo, seja quando eles estavam em pecado, seja quando eles estavam desnorteados, seja quando eles estavam em perigo contra os seus inimigos. Então ali entrava a pessoa do profeta, que fazia a intermediação entre eles e Deus, e trazia uma solução para os seus problemas. Mas quando eles falam de João Batista, eles estão falando do precursor, do anunciador, daquele que vinha trazendo já uma mensagem de arrependimento, um direcionamento para uma vida na qual pudesse realmente inserir o reino de Jesus Cristo, o reino do Filho de Deus que já era nascido, que já estava entre eles, para que desta forma eles pudessem crescer. Mas a gente sabe que muitas vezes essas mensagens, elas são conflitantes no nosso coração. Por quê? Porque elas não estão geralmente atendendo aquilo que nós estamos tendo como expectativa da nossa vida. Muitas pessoas estão esperando coisas de Jesus que Jesus não vai dar para elas. Muitas pessoas estão esperando milagres de Jesus que Jesus não vai fazer, não porque Ele não tenha poder, mas é porque não está no plano dele para a sua vida. E aí então sai Pedro. O que nós podemos dizer de Pedro? Pedro era, com certeza, um dos discípulos dos mais proeminentes de Jesus Cristo, porque ele, nós vamos ver ali na frente, ele era, sem o Espírito Santo, ele era ruinzinho, dava as pisadas de bola, mas estava caminhando com Jesus, estava crescendo, estava se desenvolvendo. Depois que veio o Espírito Santo, aí então ele se tornou o líder da igreja, o grande direcionador para que a igreja pudesse se estabelecer, se expandir, construir, a pregação do evangelho pudesse se expandir. Se transformou no grande líder da igreja, e um grande pregador, e um homem cheio do Espírito Santo, a ponto de que a sua sombra curava os enfermos. E Pedro vai então trazer a declaração tão conhecida de todos nós, quando Jesus fala: e vocês, quem dizeis que eu sou? Porque agora Jesus está querendo tirar eles do conhecimento superficial, está querendo tirar eles do raso, está querendo colocar eles numa profundidade maior, está querendo ampliar a visão deles, a comunhão com eles. E aí Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E aí Jesus, não aqui em Marcos, mas em Mateus, Jesus vai dizer, vai dizer: olha, Pedro, não foi você, Pedro, não foi você que teve esta revelação, mas foi o Espírito Santo que te revelou isto. Aqui começa a mudança. E aqui começa o detalhe de quem quer realmente andar numa vida de ser um instrumento de Deus para os propósitos de Deus. Mas o ponto principal da minha tratativa com vocês nessa noite é justamente o seguinte, o próximo ponto agora. Porque quando Jesus começa a falar a respeito das coisas que iriam acontecer, aí então Pedro vai reagir àquilo. E Pedro vai repreender Jesus. Aqui em Marcos, a expressão que está escrita aqui é de que Pedro chamou Jesus de lado e repreendeu Jesus. Repreendeu Jesus por dizer tais coisas. Então Jesus vai chegar para Pedro e vai dizer: aparta de mim, Satanás. E aqui é o ponto que eu quero pegar com vocês nesta noite, porque eu comecei esta mensagem dizendo para vocês: nós temos um plano de trabalho. Eu orei para escrever este plano de trabalho, eu orei para passar este plano de trabalho para a minha liderança. Eu estou convicto do que Deus me deu para a vida desta igreja. Eu estou convicto de algumas coisas que irão acontecer no ano de 2022 na vida desta igreja. Eu tenho certeza do mover e do agir de Deus se nós entrarmos por este caminho. E ouso aqui usar a palavra de Deus e dizer: crede no seu profeta e nós prosperaremos. Mas aqui é que entra um ponto importante. Porque, como eu falei, nós iremos provocar reações. O mundo espiritual irá se agitar. Quando uma parte do povo de Deus se movimenta para trabalhar, para agir, haverá uma reação. Haverá uma manifestação contrária. E nós precisamos estar alertas, porque nessa manifestação contrária é onde nós podemos nos perder. Nesta manifestação contrária é onde nós perder o tempo, o time. Onde o time do propósito de Deus para a nossa vida pode passar. A sorte aqui desses discípulos é que aqui eles estavam tratando com Jesus homem, que também era Deus, resoluto, convicto, firme no seu chamado, firme na sua missão, firme naquilo que ele tinha que fazer. Não voltaria atrás, não iria decepcionar o Pai, não iria desistir da sua missão. Jesus era convicto, estava firme no seu propósito. A sorte deles aqui é que eles ainda estavam num tempo de preparação, porque ainda eles não haviam recebido o Espírito Santo, eles ainda estavam começando a caminhada com Jesus. Mas eu quero alertar a nossa igreja, eu quero alertar você nesta noite, que nós já estamos em um tempo no qual nós reconhecemos pelos sinais, nós reconhecemos pelas Escrituras, vivemos um tempo do fim. Vivemos um tempo em que não dá mais para olhar para trás. Vivemos um tempo que não dá mais para cochear entre dois senhores. Se o Senhor é Deus, se Ele é o seu Deus, sirva-o. Se você está fundamentando a sua fé neste Deus, Criador dos céus e da terra, que pela sua graça nos alcançou, sirva-o. Não temos mais tempo de cochear entre dois senhores.
Pedro, Tiago, João e os seus discípulos, eles ainda tinham tempo. Mas igreja amada do Senhor Jesus Cristo, nós não temos mais tempo. E se nós não nos atermos aos detalhes, aos sinais, nós corremos os riscos, irmãos, muito grande. Porque olha como segue o ensinamento de Jesus sobre esses discípulos. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus vem dizer: olha, vocês, agora que vocês já sabem quem eu sou, agora que vocês já têm a revelação do Espírito Santo de quem eu sou, agora está na hora de vocês entenderem o valor de quem eu sou, o valor de me seguir. Está na hora de vocês compreenderem o quanto custa para você me seguir. E aí ele vai continuar dizendo: se alguém se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. E aí ele vai continuar dizendo: que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? O que Jesus está fazendo aqui? Ele está ensinando valores. Valores que estão estabelecidos a partir de alguém que quer realmente seguir Jesus. Valores que alguém vai ter que ser firme neles se a sua escolha for seguir Jesus. E aqui está também um ponto crucial nos dias de hoje: valores esquecidos, valores abandonados, valores que abortamos nas nossas vidas. E esse trocadilho de palavras que Jesus usa aqui, ele é tão interessante. Se alguém quer ganhar a sua vida, perderá. Mas se alguém perder a sua vida por amor do Evangelho, a achará. Isso está nos falando a respeito desse valor tão importante que é o Evangelho. Muitas pessoas não compreendem o trabalho da igreja. Por isso que muitas vezes nós temos que ficar inventando coisas na vida da igreja para criar entretenimento na vida da igreja, porque a igreja não está entendendo o valor do Evangelho. Se a igreja entendesse o valor do Evangelho, os nossos maiores cultos seriam os de oração. Se a igreja entendesse o valor do Evangelho, a maior alegria que teríamos era de estudar a palavra. Se a igreja entendesse o valor do Evangelho, ninguém calaria a nossa boca e fecharia a nossa boca, impediria-nos de falar a respeito do amor de Jesus Cristo. Mas são valores que estão trocados. São valores que estão avariados. E por conta disso nós entramos nesses embrólios das nossas vidas, nestas ciladas, nestas armadilhas. Porque nós passamos a lutar em prol da nossa vida. Mas Jesus está dizendo: quem tentar achar sua vida, perderá. E Jesus aqui não está falando de salvação. Jesus aqui está falando de satisfação. Coisa
que nem o ouro, nem todo ouro, nem toda prata deste universo pode te dar. E Jesus está falando de ser satisfeito nele. Jesus está falando de ser realizado nele. Jesus está falando de ter vida nele. De entender a sua vida somente a partir da existência dele. Sem ele, nada somos. Sem ele, nada podemos. Quando o Evangelho ganha o seu valor real em nossas vidas, todas as demais coisas são secundárias, superficiais e desnecessárias muitas vezes. A minha razão, ela nunca será maior do que a necessidade de manter a comunhão, a paz, a harmonia, o amor. O mover do meu coração sempre será o de caminhar no crescimento da graça e do conhecimento de Cristo Jesus. Mas é por isso que nós estamos vivendo talvez o tempo mais real de uma igreja superficial. De uma igreja que não acredita mais. De uma igreja que não confia mais no poder do Evangelho. Por isso, amados irmãos, ele termina o texto dizendo, e aqui é a maior reflexão que nós devemos fazer. Porque esse texto termina de uma forma gloriosa. Ele termina nos convocando ao altruísmo. Ele termina nos convocando a uma postura de fé. Ele vai terminar dizendo, se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem nesta época de adultério e de pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos. Aqui ele está falando de apostasia. Aqui ele está falando de morte eterna. Aqui ele está falando de realmente você perder a salvação. Porque tudo, irmãos, na vida da gente é consequência. Biblicamente a gente usa uma outra perspectiva. Tudo é colheita. Tudo é semeadura. O que semeamos, iremos colher. Ele está nos chamando ao altruísmo. Porque ele diz, se você se envergonhar de mim, se você se envergonhar do Evangelho, quando o Filho do Homem vier, ele se envergonhará de você. Eu lembro que meu pai, e ele fazia mesmo, eu já falei isso aqui algumas vezes, se chegasse visita em casa, perto da hora dele ir para a igreja, ele falava para a visita, você só tem duas opções, ou você vai para a igreja comigo, ou você fica aqui sozinho, porque eu vou para a igreja adorar o meu Senhor.
Você não tem outra opção. Mas quando nós começamos a ver as trocas de valores que estão acontecendo na vida da igreja, nós vamos vendo a igreja ser esvaziada por futilidades, por banalidades. Esses dias eu estava conversando com um irmão aqui, não lembro quem foi, e eu falei para ele: irmão, eu não tenho problema nenhum se você tiver uma vida de oração sólida, se você for um cara firmado na palavra, e se você for um ganhador de alma, você pode aparecer na igreja uma vez por ano, para mim não tem problema, porque eu sei quem é o teu Senhor. Teu Senhor não é o teu pastor, teu Senhor não é a Igreja Brasil para Cristo, teu Senhor é Jesus Cristo, e Ele está sendo glorificado na sua vida. Agora, se a tua vida de oração é deficiente, se você não conhece nem o beabá das Escrituras, e se você se envergonha de falar de Jesus, corra para a igreja, porque você precisa da igreja. Você precisa da igreja para melhorar. Você precisa da igreja para crescer. Aí eu me preocupo com você não estar vindo para a igreja. Por isso, queridos, nada é mais importante, nada é mais valoroso do que conhecer Jesus Cristo, do que saber quem é o Senhor a quem você serve. E isto é prática diária. E isto é realidade de vida. Olhe no espelho espiritual da sua vida. Porque Pedro, quando fala que não deixaria nem, de jeito nenhum Jesus cumprir com o chamado dele, com a missão dele, a qual ele tinha vindo para que desta forma o nome do Pai fosse glorificado e o plano de Deus fosse completo em nossas vidas e para nossas vidas, ele diz: afasta-te de mim, Satanás. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo: Satanás, o diabo anda em derredor. Ele não está dizendo que Pedro foi possuído por Satanás, mas ele está dizendo que Pedro foi induzido por Satanás. Por causa do quê? Quais são os fundamentos que o diabo aqui conseguiu encontrar para induzir uma ação de Pedro? Foi o seu orgulho, foi a sua personalidade, foi o seu caráter, foi o seu amor por Jesus Cristo que estava aflorando. Foram sentimentos humanos, foram coisas inerentes à natureza humana, as quais eu tenho, você tem. A verdade é, na hora que nós somos colocados à prova, para que estas condições humanas venham se revelar, como é que elas estão se revelando? Induzidas pelas propostas de Satanás, ou induzidas por aquilo que temos conhecido do Cristo a quem servimos? Como é que tua boca age no momento em que você é desafiado a mostrar quem é o Cristo a quem você serve? Qual é a atitude que temos diante das situações que vêm diante de nós, quando nós temos que colocar a nossa mão no arado e fazer aquilo que temos que fazer em prol do reino de Deus? E eu quero encerrar dizendo para você: o que você precisa? Você precisa
se aprofundar, se aprofundar no conhecimento de Cristo. Você está precisando conhecer o seu Senhor, saber quais são os valores dele, saber qual é o propósito dele com a vida da sua igreja, da qual você faz parte. Quando você descobrir isso, você vai pregar como Pedro, aquele Pedro que dizia: ninguém vai tocar no meu mestre. Mas aí daqui a pouco, lá na frente, cheio do Espírito Santo, ele vai dizer: mas este mesmo que os profetas falaram, vocês o crucificaram, vocês o mataram, mas isto só foi assim para que fosse revelada a glória do unigênito do Pai, e assim se cumprisse o que diz as Escrituras a respeito dele. É esta revelação que precisamos ter, porque estamos neste lugar, porque Jesus nos colocou aqui há 63 anos atrás, porque você está passando na história dessa igreja. Não é por causa das questões humanas. As questões humanas, elas se calam diante da necessidade do reino de Deus, das necessidades espirituais. E nós precisamos atender estas necessidades. Você não está aqui, embora eu como pastor, eu tenho que apacentar vocês, ensinar a vocês, dar um direcionamento de trabalho, de desenvolvimento para a vida espiritual de vocês. Mas se em algum momento da vida de vocês, irmãos, vocês receberem da parte do Espírito Santo um direcionamento a respeito de algo que Deus quer fazer através da vida de vocês, pode ter certeza, vocês vão bater lá no meu gabinete, vão dizer: pastor, recebi esta direção a respeito de algo que Deus quer fazer na minha vida, e através da minha vida, eu vou olhar para você, e eu sei, porque o Espírito Santo que está em você, está em mim, Ele é o mesmo Espírito que está em nós, e Ele vai nos dizer: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te use poderosamente. Você será bênção na sua chegada, você será bênção na sua saída. Aonde você pisar a planta do seu pé, será abençoado, porque o Senhor é contigo. Valores. Nesse tempo que estamos vivendo, estão constantemente afrontando os valores do Evangelho. Constantemente estão querendo nos seduzir acerca dos ensinamentos que temos recebido por parte do nosso Mestre e da sua palavra. Fique firme nos valores que você tem recebido de Jesus. Fique firme naquilo que você tem aprendido através das Escrituras Sagradas, através do teu relacionamento com Deus, na comunhão da igreja na qual você está servindo ao Senhor, para que desta forma, quando chegar o seu momento de falar: e você, quem diz que é o Senhor da sua vida? Qual é a sua resposta a respeito do Senhor da sua vida? O louvor pode subir. E aí você vai poder dizer: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que eu posso imaginar. Coloque-se de pé comigo. Nada, repita assim comigo: nada vale mais do que agradar o meu Senhor. Que esta declaração
possa nortear os próximos tempos da sua vida, para que você possa conduzir a sua vida num direcionamento que realmente venha te colocar no eixo da vontade de Deus para a sua vida. Eu orei no início por aquela causa especial sua, porque tem muitas pessoas que estão na mesma confusão que estavam aqueles discípulos, porque não conseguem transcender, não conseguem ir além das suas necessidades. Mas está na hora de você falar um pouco mais profundamente a respeito do Senhor a quem você serve. Está na hora de você penetrar, mergulhar, ir um pouco mais profundo no conhecimento do Senhor Jesus Cristo a quem você tem servido neste lugar. Mas muitas pessoas estão perdidas, porque grandes são as suas necessidades, grandes são as suas dificuldades. Deus está ciente de cada uma delas. Mas o que Deus quer neste tempo é que, na verdade, você consiga sair do nível que te prende só por causa das suas necessidades, e entre no nível que entre para dentro das necessidades de Deus. Eu quero orar com você para que você possa, nos próximos tempos, conseguir viver no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com a palavra de Deus, no seu relacionamento pessoal e íntimo com o Espírito Santo que está em você, você possa viver um tempo novo, você possa viver um momento diferenciado e novo de Deus na sua vida. Você possa viver algo que realmente te desafie a ir além, a dar um tempo mais, a dar um gás a mais, para que você possa descobrir algo mais de Deus na sua vida, para que você possa descobrir o que significa ganhar a sua vida em Deus. E eu oro, Senhor, pela vida da tua igreja, uma igreja que precisa voltar a viver as experiências espirituais, as experiências que estão fundamentadas e estabelecidas nos valores e princípios de Deus e de sua palavra. A igreja que precisa voltar a viver a experiência de dizer para os reis deste mundo: eu não me dobro diante das suas estátuas, eu não me prostro diante dos seus espetáculos e dos seus shows. A igreja que precisa voltar a se posicionar contra os deuses de Baal, contra os deuses deste mundo, e se posicionar como servidores somente e adoradores somente do Deus Criador de todas as coisas. Que eles possam viver essa experiência, Senhor. Que eles possam, Senhor, encontrar o caminho para começar, Senhor, uma construção nova nas suas vidas espirituais, nas suas vidas ministeriais. Senhor,
dons que estão apagados, sejam, Senhor meu Deus, restaurados, sejam, Senhor, renovados. Senhor, chamados que foram esquecidos, valores que estão apagados. Pai, em nome de Jesus, que Tu possas, Paizinho querido, pelo Teu Santo Espírito, Pai, que Tu possas acender este pavio fumegante, Senhor, este pavio que já está soltando, Senhor, a fumacinha preta, porque já não tem mais combustível. Que nesta noite Tu possas, Pai, colocar um combustível novo, Senhor. Possa, Senhor meu Deus, trazer, Senhor, uma nova fonte de energia, Senhor, na vida, Senhor meu Deus, deste irmão, desta irmã, Senhor. Vidas que estão aprisionadas, Pai, com os medos desses levantes do inimigo, Senhor, com os medos dessas circunstâncias da vida, que eles estão amedrontados, assim como aqueles discípulos naquela embarcação, no meio daquela grande tempestade, onde as ondas estavam, Senhor, a ponto de sucumbir o seu barco e naufragá-los, Pai. Eles não enxergaram que Tu estavas ali com eles, como muitas pessoas que estão frequentando esta igreja e outras igrejas semanalmente, Senhor, e não estão enxergando que Tu estás conosco, que Tu estás neste lugar, que Tu estás em suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, abra os olhos deles, caia as escamas dos seus olhos, para que eles possam enxergar que maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Em nome de Jesus, esse tempo precisa dessa igreja corajosa, esse tempo precisa desta igreja convicta dos valores espirituais. Este tempo precisa de uma igreja que abra a boca para dizer: eu sirvo a Cristo Jesus, ressurreto, Filho do Deus vivo, que está sentado à direita, à destra de Deus o Pai, esperando o tempo para consumar os séculos e me levar para estar com Ele. Traz esta convicção, traz este fortalecimento e nos ajuda a amadurecer no crescimento da graça e do conhecimento de Ti. É o pedido que Te faço, Senhor, para que esta igreja, nesta igreja, não se encontre ninguém, Senhor meu Deus, que tenha dúvida a respeito de quem Tu és, mas que aqui nós possamos ter crentes que estão certos de quem é o Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço a Ti, Pai. Amém.